Fala, meus amores! Vamos fazer aqui um review do que aconteceu com a semana e o que eu acredito que pode rolar para essa próxima semana. Bacana? Lembrando que eu vou fazer uma análise geral, então esse vídeo vai ficar um pouco grande, você deve estar vendo aqui na barra do tempo. Então vamos com calma, tá? Vamos com calma. Eu vou analisar algumas moedas e aí se vocês quiserem que eu analise outras, depois você pode mandar lá no meu Instagram. Responde lá, manda lá, fala o que você quer que eu veja, que eu tento fazer aqueles videozinhos de 1 minuto e quem sabe, se tiver muita pergunta, eu trago aqui para um vídeo maior. Bacana? Vamos lá. Aqui o BTC, né? Como sempre, a gente sempre vai começar por ele, por ser, querendo ou não, o guia para tudo que a gente faz aqui. Uma coisa importante que o pessoal não levou em consideração, e foi um dos pontos que eu falei justamente da entrada, lembra que eu passei a entrada 65, né? É porque ativos, normalmente, eles vão replicar a movimentação. Eles tendem a fazer a mesma movimentação. E não é que, então quer dizer que o mercado vai sempre repetir um ciclo e vai reverter aquela coisa toda. Não necessariamente. Mas sim um lance de que a forma como os players estão negociando tende a ser parecida, tanto em questão de quantidade de ordem, liquidez, quanto em questão de reflexo que isso tem no preço. Tá? Quando a gente começou o ano, basicamente, a gente teve um padrão onde a gente teve acumulação, depois uma distribuição com um meio termo e depois outra movimentação absurda, né? Quando chegou nessa fase, a gente teve uma outra acumulação, o preço ali literalmente com troca de lote de forma menor do que quando foi a segunda impulsão, desculpa. E aí ele veio fazer um teste do preço médio, daí voltou a ter de novo, né, interesse em compra, o mercado foi ganhando força e chegou aonde que a gente está aqui hoje. A mesma coisa aconteceu aqui e é o que eu acredito que pode acontecer agora de novo, né? A gente teve aqui, depois dessa acumulação extrema no início do ano, uma primeira impulsão, uma leve briga e de novo uma segunda impulsão. E agora a gente está agindo da mesma forma, né? Onde a gente saiu ali daquela região de forma extremamente agressiva, né? Durante um período aqui de umas 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. E agora está começando a criar de novo uma nova região de acumulação. Então a gente tem 2 possibilidades com o BTC, né? Óbvio, sempre vai ser 2 possibilidades. Ou ele volta para fazer um teste dessa mesma região aqui de preço médio, por volta dos 73, 77 é a faixa de teste dele, ou ele faz de novo essa acumulação no preço atual e explode, faz outra impulsão de novo, da mesma estrutura que ele fez do passado. Se isso acontecer, que é o que eu acredito que pode acontecer, ele pode buscar ali próximo ao 103 entre os 112, né? Seria a nossa faixa de teste principal aqui. Vamos marcar, até deixar marcado aqui como um ponto importante, uma faixa de preço importante, porque seria um reflexo justamente do que aconteceu no passado, né? Então, isso daqui, a faixa de preço atual, onde é que ele está trabalhando agora, para mim é a faixa importante, né? É onde ele vai tender a trabalhar. Pensando justamente nisso, é onde eu vou montar minhas posições aqui, né? Eu acredito que o BTC pode ter aqui por volta dos 75.500 e 85. E 85 mais ou menos. 85 não, gente, cadê? Peraí, 85 não. 80, tá? Desculpa, 80. Ele pode ter como base, como um preço importante aqui, um teste no 80, entre 75 e 80. Por que disso? Porque esse foi o ponto do gap de liquidez que a gente teve. Isso daqui deixa uma base forte de preço para que ele possa testar, né? Como vocês viram, ele atingiu os alvos lá que eu tinha já esperando que acontecesse essa movimentação muito forte, mas eu não acreditava que fosse, e foi. E agora ele tem como base de preço aqui o 75/80, é a nossa fase de preço principal. Então aqui vai ser minha base para acreditar, caso comece a acontecer uma correção, de que seria só o fundo. O preço ali teria esse ponto como base, tá? Como alvo, como eu disse, eu tenho aqui o primeiro alvo a 98 e eu tenho aqui agora o 103 como uma região secundária aqui que eu realmente acredito que ele pode ir caso comece a entrar liquidez a mercado igual aconteceu do passado aqui, tá? Como eu falei para vocês, é um negócio quase cíclico, mas ele pode sim fazer correções, e correções são saudáveis porque gera interesse no mercado. As pessoas zeram suas posições, começam a se capitalizar, colocam mais dinheiro no bolso, o mercado começa a entrar mais interesse, e essas mesmas pessoas têm dinheiro agora para poder ir realocando e calçando o preço, tá? Então, o ponto, por isso que eu acho importante a gente... eu comecei a falar um pouco mais sobre isso com vocês porque eu vejo algumas pessoas preocupando com a correção. E isso aconteceu exatamente na SPEC essa semana, que foi a principal operação que a gente estava aqui, né? Então, a análise do BTC essa semana, sinceramente, usando aqui o 80, tá? 80 como base principal de preço. E, sinceramente, eu não acho que vá assim, buscar de forma tão tranquila, tá? Acho que realmente vai ter uma treta aqui e vai começar a subir.
Principalmente se você pegar pelo 4 horas, isso aqui valida muito mais para mim, porque ele fez a primeira movimentação, né? Ele já deu aquela estopada no pessoal que estava aqui em cima, já deu aquela liquidada. Para ele poder fazer uma movimentação rápida, zerar um pessoal e depois continuar subindo, é moleza, tá? Mas eu não acho que ele perda aqui a região dos 80. Bacana? Falando da SPEC, que foi a que a gente estava falando aqui agora, a SPEC ela fez exatamente aquela análise que eu tinha falado com vocês. Exatamente. Eu até peguei a operação. Eu não vou botar edição no vídeo, tenho preguiça com isso, acho que dá pra ver. Então, depois vai lá no Instagram e olha, tá o Instagram, vai estar o link aqui embaixo. Ele buscou exatamente a faixa de preço de teste, que foi o que eu falei com vocês naquela hora. Deixa eu tirar esse modo translúcido aqui que tá feio. Tá, então, ela buscou exatamente aquela faixa de preço lá que eu falei com vocês, que era entre o 10 e podia até o 9,80. Quando ele buscou o 10, olha só o que aconteceu, né? A gente estava tendo aqui um momento de bastante oferta, depois aumentou a oferta e depois acabou. Não tem mais interesse. Muito pelo contrário, quando começou a trabalhar dentro dessa faixa, ninguém mais estava negociando e veio aí uma bela vela de 4 horas absurda, com bastante interesse, mostrando que teve liquidez no mercado. Então ela buscou o nosso primeiro alvo e depois buscou o alvo dos 12, que foi onde eu falei que ela poderia sentir algum tipo de alvo. Quando ela deu essa nova movimentada, foi quando ela buscou a nossa região principal, que era em cima dessa região de liquidez aqui em cima, tá vendo? E aí ela bateu o alvo perfeito, igual eu comentei com vocês. E aí, é o que eu falo, cara. Quando começa a ter correções e volta mostrando interesse, o próprio mercado cria esse viés de que, pô, o mercado vai, as pessoas vão entrar, o negócio vai andar, sabe? Então, eu até falei hoje no grupo, eu comentei que poderia ter uma proximidade aqui nessa faixa de preço, porque como ela fez uma movimentação forte, ela deveria corrigir, e aí poderia dar oportunidade pra gente aqui por volta dos 11,40, entre essa faixa, né? Entre 11 e 11,40, esse é o nível de preço aqui interessante pra gente. O alvo dela pra mim, nessa semana, da SPEC, pra mim, de verdade, é ali por volta dos 13,50, buscando a máxima do último movimento que ela fez. Tá? Esse é o alvo ideal para mim, assim, se for para pensar. E por que disso? Porque se ela fizer uma movimentação rápida e tiver injeção de liquidez igual aconteceu aqui agora, igual teve esse interesse absurdo das pessoas, a gente pode ter uma nova movimentação dessa. E aí estopa boa parte do pessoal que está entrando vendido acreditando na queda. O stop desse pessoal bate compra, e aí a gente pode ter de novo uma movimentação brusca, buscando aqui por volta dos 13,50. Aí ela pode estar nova correção e aí, quem sabe, atingir o alvo de 15, que é o que eu marquei lá do movimento completo, tá? Eu, sinceramente, acredito bastante no projeto aqui da SPEC. Pelo movimento que tá rolando, eu também acredito que pode ter bastante interesse das pessoas em continuarem negociando, ainda mais agora com essa alta do Bitcoin. Muitas pessoas ganharam dinheiro, né? Elas botam dinheiro no bolso e elas pegam esse dinheiro e realocam em outros projetos aqui para conseguir rentabilizar de forma mais agressiva, digamos assim. Bacana? Então a SPEC aqui, a análise que eu tenho para essa semana dela é justamente isso. Ela vai trabalhar por volta aqui como base de preço. Tá, vamos pegar a VWAP para poder facilitar. O 10,56 a 11, tá? Base do 11, base de preço do 11 agora. Vamos até ignorar essa região daqui. Aqui, ó. Esse preço como base, tá? E o alvo principal sendo aqui o 13,50 mais ou menos até o 15. Seria o preço que eu quero trabalhar com ela aqui. Bruno, e se perder essa região, e aí? Depende como chegar, tá? Porque se ela conseguir, vamos supor que agora entre aqui realmente pessoas zerando esse preço a mercado e ele consiga trabalhar abaixo disso, eu só vou pensar em comprar ela aqui abaixo, tá? Abaixo dos 9. Bem abaixo dos 9. Porque ela pode replicar a movimentação, perder, né, a confiança das pessoas em continuarem injetando dinheiro nesse preço máximo, entre aspas, que está acontecendo agora. E aí as pessoas vão querer fazer um preço médio um pouco melhor. Então, eu realmente acredito aqui que esse seja a base de preço dela. Se perder, a gente vem aqui, atualize e eu conto para vocês o que é que eu posso fazer, como eu vou manejar as operações. A outra moeda que mais, assim, pediram lá no Instagram, né? Que mais encheram o meu saco, literalmente, foi a da ENA. A ENA foi... A Etena foi realmente uma moeda aqui que, nossa senhora, todo dia tinha alguém perguntando. Só que, por que eu não vim falar mais? Porque ela já fez o movimento que eu comentei com vocês. Ela já executou aquela ordem que eu comentei com vocês. Se você pegar toda a estrutura de queda que ela fez aqui, ela buscou exatamente o teste antes da queda, né, dentro daquele espaço de preço que eu tinha marcado com vocês, e ela conseguiu buscar o alvo lá no 70.
né, no 0,70. Então, assim, agora a gente não tem o que fazer. Você não tem tanta possibilidade aqui. Ou ele vai realmente fazer uma correção próxima a 50% disso, já que ele chegou ao preço médio, igual acontece aqui no passado, de forma lenta, né, buscando mais ou menos a movimentação assim, para depois ter injeção e o mercado subir. Ou ele vai dar uma trabalhada legal um bom tempo aqui nessa faixa de preço, até que entre realmente alguém com muita grana, ou alguém stop, gere posição aqui, e consiga ultrapassar a faixa dos 70. Se ele ultrapassar a faixa dos 70 e mostrar que interesse, mostrar liquidez aqui pro pessoal, ele pode sim buscar lá a faixa dos 90 centavos, tá? Só que, sabe, não é uma leitura clara, você não tem uma interpretação geral sobre isso. A gente não tem como se posicionar em um movimento que já aconteceu. Eu comentei que poderia acontecer a correção, eu comentei que poderia ter o aumento, igual aconteceu, literalmente. Eu comentei que isso poderia acontecer, mas a partir disso agora a gente não tem mais o que fazer. Quem tá bem posicionado, legal. Quem não tá posicionado, não tem o que fazer aqui, tá? Então, o que é que rola? O que é que eu acho que a gente pode fazer aqui para quem tiver um pouco mais de risco? Né? Para quem for participar da comunidade, relaxa. Eu vou falar operações curtas para a gente poder aproveitar isso. Mas para longo prazo, o que é que eu acho que é legal você fazer? Acompanha o 4 horas. Tá? Acompanha o 4 horas. Deixa ali como referência para você essa faixa aqui por volta do 47. Por quê? Porque foi no 47 que a gente teve uma injeção maior de liquidez. Na real, eu botaria o preço até um pouco abaixo disso, né? Eu colocaria ele aqui por volta do 44 a 48. Essa seria a minha faixa de interesse aqui como base. Se ele perder isso aqui, eu esperaria ele descer mais para poder comprar. Mas essa faixa de preço aqui, ó, tá competindo diretamente com a faixa de preço atual, né? Então, qual é o meu veredito aqui para tomar decisão? Se ela perder o 0,63, vale a pena sim a gente esperar uma movimentação, quem sabe uma correção e bater uma compra, tentando surfar a movimentação até onde eu marquei como alvo, tá? Com stop abaixo dessa região. Se ela trabalhar abaixo dessa faixa, eu acho interessante a gente esperar, não bater venda, tá? Não esperar, só esperar por volta dessa faixa e ver se vai entrar liquidez, se as pessoas vão ter interesse. Começar a dar liquidez, a gente bota um take aqui de volta nessa mesma região e quem quiser surfar um pouco mais, espera para ver se ela busca o alvo geral, porque aí ela bate na análise geral do movimento semanal. Bacana? Então, essa aqui é a análise da ENA, eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque já aconteceu o que a gente esperava. Outra... Pera aí, tô morrendo aqui. Eu tô ouvindo música aqui, eu espero que não esteja pegando, porque senão eu vou tomar strike. A outra moeda foi... Meu Deus, qual é o nome da moeda? Alice, Spec, não? Qual foi? Eu realmente não lembro. Deixa eu ver aqui. Ela tava aqui no meu histórico, deixa eu ver. Solana. Foi Solana. Caralho, eu li Solana ali, não olhei. Incrível. A Solana, ela também tá naquela fase de preço onde eu comentei com vocês que poderiam travar o preço e depois continuar, né? Vamos pegar aqui no diário para vocês entenderem. Olhando aqui no diário, foi exatamente o teste da região, né? Aí deu aquela explosão geral, que quebrou a estrutura completa. E agora tá trabalhando, buscando um alvo ali, que seria por volta do 2,32, né? A nossa base de preço aqui da Solana, não dá para você marcar ela no diário. No diário, ela tá trabalhando na região de acumulação. Então, aqui a gente tem uma completa indecisão, né? Tanto no máximo de preço, quanto nesse paviozinho aqui. Então, se ela perde abaixo aqui dos 200, né? Abaixo de 200, ela pode sim despencar aqui por volta do 168. Então, assim, eu não tenho muito referência. Eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer. O meu alvo para ela, o alvo geral, tá ali por volta do 262. Essa seria meu alvo geral para ela aqui. Só que, para quem já tá posicionado, cara, não compensa eu tô batendo uma compra aqui agora do nada para poder surfar mais ainda, porque você tá num preço médio muito bom, né? Até para que estragar seu preço médio por enquanto. Então, a Solana, eu acho interessante a gente colocar, por exemplo, no H4, H1 e ficar acompanhando a movimentação intra, tá? Intra. Porque o que é que vai acontecer? Tá? Já pega o desenhozinho aí para vocês acompanhar se rolar. Se ela perder essa região de preço da máxima que ela deixou com interesse, bater compra de forma agressiva, vale a pena a gente esperar uma correção rápida, bater uma compra com stop abaixo desse preço base e tentar surfar o alvo, porque a gente tem um risco de retorno muito bom. Agora, se ela fizer a movimentação da mesma forma, subir, e não for com interesse, você não vê liquidação acontecendo aqui na Solana, fica perigoso você bater uma compra de qualquer jeito, porque ela pode fazer isso
fazer uma correçãozinha e voltar aqui de novo, trabalhar na faixa de preço, né? Literalmente fazendo só uma liquidação aqui em cima do pessoal. Então, observa primeiro, tá? Observa primeiro. Pega essa região inteira como base, marca ela inteira e vamos esperar ela tomar uma direção, seja para baixo, seja para cima. Bacana? Não vamos entrar no meio da indecisão pra gente não perder dinheiro. Tá. 15 minutos? Tá, dá para pegar mais uma. Uma outra... Pera aí, deixa eu ver aqui. Uma outra interessante, acho que foi a Ronin, né? Foi a Ronin que o pessoal mandou. Deixa eu pesquisar aqui. Eu não fiz a análise da Ronin pro pessoal. Ronin USDT. Aqui. Tá. A Ronin... Aqui. A Ronin, como eu comentei... eu fiz sim. Eu fiz sim live com o Bruno. A Ronin, como eu comentei lá na live, ela tá trabalhando num preço importante. E eu comentei que ela poderia buscar por volta do 1,37 para poder fazer correção, tá? Foi um bom trade aqui e eu vacilei. Aí eu vacilei pra caralho. No caso aqui da Ronin, vale a pena, por exemplo, a gente pegar a estrutura não completa, né? Porque se for pegar a completa aqui, tu vai ter um preço médio muito absurdo. A gente vai pegar um preço médio por ali por volta do 266. E aí não compensa no geral. O que é que dá pra gente fazer? Vamos marcar todo o movimento. Também não sei. Vacilão. Vamos pegar aqui todo o movimento. Vamos marcar o único preço que foi trabalhado acima dele, do preço geral que todo mundo está negociando, porque ele seria um ponto de aceleração do preço, né? E vamos marcar o preço abaixo que já fez o teste, né? Isso aqui é só chover no molhado. Vamos marcar essa faixa de preço aqui. Esse aqui vai ser minha base, que foi onde ele fez o teste. E aqui, ó, nesse preço aqui, ele vai ser o meu preço de importância, minha área secundária. Depois eu falo mais sobre isso com vocês, minha secundária. Que aqui seria, no caso, minha saída, se eu tivesse pego a entrada aqui, né? Com um stopzinho. E agora a gente vai olhar ele no H4, tá? Pronto. No H4, a gente tem a estrutura já desenhada aqui pra gente. O que é que eu imagino que ela pode acontecer? Agora que ela fez um teste e subiu por falta, ou seja, quer dizer que ninguém está interessado em vender abaixo desse preço, a gente precisa que tenha liquidez acima do preço atual. Porque aí vai mostrar, ó, beleza, ali ninguém quer pagar, ninguém quer vender, desculpa, e aqui acima as pessoas ainda têm interesse em continuar negociando. Isso cria viés no mercado. Se acontecer uma compra aqui de forma agressiva, a gente pode esperar, né, uma possível correção rápida para poder bater uma compra com um stopzinho mais curto, ou mais longo, desculpa, para ver se ele consegue fazer isso, acelerar um pouco e buscar lá a região principal acima do 1,90. Tá? É o que eu acho que ele pode buscar caso aconteça realmente um interesse geral do mercado. Ela vai sentir impacto? Que é isso? O que é essa porra daqui? Ah, tá. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Só tirar. Aí, pô. Aqui. Então, ó, agora que ela tá trabalhando na região que realmente teve liquidação pra caramba, ela vai sentir impacto aqui por volta dos 1,56, né? 1,56. Essa região aqui é a região que eu acredito que ela vai ter impacto. É aqui que vai ter uma treta, vai ter um aumento e uma zeragem da liquidez do pessoal, e ela pode fazer uma correção para depois a gente buscar o alvo geral pensando em alta, né? Caso aconteça de uma liquidação geral, eu acho que ela consegue sim voltar a trabalhar de volta nessa faixa de preço aqui, já que ela não foi completamente liquidada. Então, base de preço pra gente, 1,36. Base de teste, 1,66 a 1,60. Ou 1,56 a 1,60. Guarda os números que eu não vou lembrar disso aqui. E alvo principal para ela aqui, 1,80, tá? 1,80 vai ser o alvo geral dela. Então, Bruno, já tô comprado, tô bem posicionado? Relaxa, segura aí e vamos ver o que acontece. Bruno, não entrei na operação ainda. Espera para ver o que vai acontecer agora nessa faixa de preço antes de você entrar de qualquer jeito, né? Tem muita coisa para sair ainda essa semana aí, então vamos ficar esperto. Bruno, se chegar aqui e começar a ter liquidação em venda, vale a pena? Eu não entraria. Eu não entraria em venda nela aqui por enquanto. Eu só entraria nela caso começasse a me dar indício para poder bater uma compra e a gente poder buscar ali essa alta até aquele alvo geral. Porque se o preço ultrapassar essa região e buscar esse alvo geral, com certeza ele vai sentir algum tipo de impacto nessa faixa de preço, tá? Com certeza. Então aqui vai ser a nossa região principal de alvo. Bacana? Então é isso, o vídeo já tá grande demais, bota em quase 20 minutos, acho que é o teto para que alguém consiga assistir até o final. Então se você conseguiu chegar até o final, entendeu a lógica toda aqui, comenta aqui, deixa eu ver... Sei lá, comenta aqui música, porque eu acho que vai me dar copyright. Comenta aqui música, só pra eu saber que você realmente chegou até o final. E quem não chegou, vai olhar os comentários e ficar sem entender porra nenhuma. Bacana? Lembrando que o meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo.
você poder mandar análise de alguma coisa. E eu vou tentar trazer vídeos, não diariamente, só se tiver realmente com muito tempo, mas eu vou tentar trazer de forma um pouco mais periódica e me te acompanhar as movimentações, tá? Então é isso, beijo na boca.